Patrícia ficou nervosa. Bem, vamos começar. Vou falar até em português. Fala. Bem, olá a todos. Eu sou o João José Silva. Sou o Esteban. Patrícia López. E nós somos os criadores do projeto Humanoide. O projeto surge com uma proposta de uma assinatura, de uma cadeira, que é a cadeira de práticas de escenificação. O objetivo dessa prática é a criação de um espetáculo, principalmente com elementos técnicos de um espetáculo, ou seja, equipamentos de projeção, de trabalhos de luzes, ou seja, tudo o que seja o próprio diretor possa também estar envolvido na questão de manipulação no próprio espetáculo. Ora, pois bem, este espetáculo surge de uma idealização minha, no qual foi co-criado com estes meus companheiros galegos, pois também tem esse pormenor, a nossa ligação entre Portugal e Galícia. Vou fazer aqui umas perguntas a eles. Então, vou começar pela Patrícia. Patrícia, o que é que te fez aceitar este projeto? Pois, cando me dixeches por primeira vez de participar, gostei da idea porque eu xa te vir a traballar nalgúnas aulas que tivemos. Estabas como moi fixado nas tuas ideas, concentrado e, non sei, pensaba que podía sair algo moi original e tamén, sentime halagada de que pensases en min e contases comigo, entón, como non ia dicir que sí. E do próprio projeto, o que é que te fez? O primeiro contacto que tiveste com o projeto, o que é que te suscitou? Gustoume moito, primeiro a ausencia de diálogo, porque non traballei tanto o teatro xestual e tamén a idea esta da tecnoloxía e tal, pois pensaba que podía sair algo, non sei, moi chulo. Muito bem. E Esteban, o que é que te fez aceitar? O que é que viste com o projeto? O que é que te suscitou? Pues la verdad no me esperaba participar eso de primeras, porque somos muchos actores y muchas actrices al fin y al cabo en este curso y pues bueno, dije, va, no me va a tocar, pero cuando me viniste con el proyecto me hacía cierta ilusión, dije, venga, va, tal, pero era un poco, a ver cómo sale, tenía esos nervios ahí aún a tal, pero fue bien, a medida que íbamos teniendo todos estos ensayos y así, me estaba gustando mucho cómo estaba yendo el proyecto, cómo evolucionaba, cómo jugábamos con los objetos, cómo íbamos metiendo cosas y descubriendo cosas nuevas. Lo bonito de eso que al fin y al cabo pues no es una cosa fija desde primera, sino que va evolucionando, es como una creación aí muy chula. E ou seja, agora também aproveito para fazer a segunda pergunta, que é a nível de personagens, o que é que fala o projeto? O que é que as vossas personagens... Qual é a mensagem que as vossas personagens querem dizer? O que é que para vocês é o projeto? Qual é a mensagem do projeto e o que é que as vossas personagens contribuem para esse projeto? Para mí é humanidade versus tecnoloxía, que non teñen por que ir necesariamente enfrontados, mas penso que hai un certo elemento deshumanizador na globalización e na tecnoloxía, sobre todo tendo en conta que ao final a posta en escena é un pouco ese contacto primal e humano casi, como a palabra, instintivo versus unha versión da humanidade máis tecnoloxizada, que penso que esa palabra non existe, pero agora sí. Pues eso. Muy bien. E tu, Esteban? Repíteme a pregunta. Ou seja, o que é o projeto para ti? E ou seja, a tua personagem, o que é que ela contribui para este projeto? O que é o proxecto para mim? Qual é a mensagem que te mais, ou seja, que te foca, que mais reverberação faz na tua cabeça? Qual é a mensagem mais importante que para ti este projeto acarrega? Sí, tamén que a dependencia tamén tecnolóxica que como que nos tira máis ao individualismo, tamén nese sentido. Eu tiraría máis por algo que dixestes, que era máis esa pérdida de relacións sociais pola tecnoloxía. Un pouco o que nos pasa cando estamos co teléfono, estamos ao mellor nun grupo grande de xente
en vez de falar entre nós, pois collemos o teléfono, estamos aí mirando TikTok, Instagram, todos estes reels e consumindo moito tempo. Un malgaste de tempo e de posibles relacións ca xente. Certo. Entón, eso acaba con moitos problemas, ao fin e ao cabo, con esa adicción a ter ese chute de dopamina, de serotonina, todas estas hormonas que danos placer, non? Un pouco a obra, para min, quere amosar eso, o meu personaxe contribúe como a ese mal emprego da tecnoloxía, vamos a decirlo así. Bueno, nese sentido, o personaxe de Estevo aínda como que comeza máis desde cero, porque a idea que nos somos humanoides, spoiler. Wow. É que eu teño aí unha análise que... claro, sobre todo o noso personaxe é como a humanidade dende cero, ademais que case comeza nesa posición fetal como se fose a evolución da humanidade neses 20-30 minutos que son. Entón, aí todavía hai como esa experiencia humana de exploración do mundo, é case como maravilla e ao mesmo tempo perigo por todos os estímulos do mundo. E a diferencia do meu, que cando aparece xa ten implantado todo o que el aprendeu, entón como que eu nazo xa con eso aprendido, polo menos na miña exploración de personaxe non teño esa maravillación de esos todos os estímulos, as cores, as luces, todas as cousas que hai no planeta, entón eu saio xa como eu xa isto xa o sei, non me interesa. Pero, por exemplo, o meu personaxe se vería alguén que queda máis atrás nesa tecnoloxía, no sentido de que pois ve que lle está afectando para mal, por iso non quere seguir, e bueno, non vou facer spoiler da obra, pero pasan unhas cousas, e o que provoca grandes traxedias, vamos a decirlo así, ou grandes problemas despois. Entón, claro, eu vexo ese personaxe do que sigue o que acaba usando a tecnoloxía ao seu tempo e o que despois de estar un tempo nela decide parar ou estancarse e iso provocalle unha especie de obsolescencia programada, vamos a decirlo así, de que tes que ou adaptaste ou quedaste no sitio. Sí, a idea de supervivencia é o máis forte, non? Que vai un pouco coa idea do individualismo que dicía antes, que de adaptarse ou morrer, que aceptar que a tecnoloxía vai así, que o individualismo vai así, un pouco ese rexeitamento do contacto humano, que el non tivo ese rexeitamento, el todavía quere eso, pero, bueno, un pouco ao final comezou con un contacto humano, ao final ten esa idea de supervivencia do máis forte. Ou seja, uma constante introdução de estímulos, de coisas novas, e sempre vai evoluindo, sempre vai... Às vezes as evoluções são muito pequenas, mas é constante, e desde o momento em que já não tens capacidade de recepção dessas atualizações, estás fora do jogo. Ou non capacidade, sino ese momento de pensar, de parar un momento. Que é cando se te ven todo jodido, vamos a decirlo así. Sí, tamén a miña personaxe que ten esa reacción ante os estímulos moito máis rápida. Abúrrome enseguida, vin isto, vale, xa está, seguinte, xa está, xa está, non sei que, xa está. Non ten esos momentos de realmente apreciar cada un dos estímulos, senón que é un pouco o que dicías de cando estás así pasando polas redes sociais, que como esa dopamina rápida que ao final non sirve de nada, pois sí, lembrou un pouco a eso. Que é o que vivemos hoxe en día, é iso? Sí, un zapping pero no teléfono. Sí. Sí, pois a relación da miña personaxe cos estímulos, pois considero que un pouco así. Sim, que vamos a ver nos telefones e não só. Por exemplo, às vezes estamos na televisão ou qualquer coisa assim, para mudar de canal é constante. Tac, não me agrada. Vejo 5 segundos, pá, não me agrada. É os estímulos constantes, isso é forte. Passar à terceira pergunta. Como é que é o trabalho entre... Como é que fez de contacto com o trabalho com português? En portugués? Sim, o trabalho em português. Eu, por exemplo, no meu caso, non tive ningún problema porque xa estaba un pouco acostumbrado ao idioma, entón había cousas que xa sabía, palabras que ao mellor non están no galego como tal, pero sí que xa sabía o seu significado. Ou
eso, como ten un tipo de son moi parecido, casi igual, pois consegui identificalo. Sei que ás veces perdíame un pouco cas túas explicacións, cando falas moi rápido e moi cerrado. Entón, claro, aí tal, pero non había problema en dicir de Joao, calma, non percebo nada. Porque que non entende porque non quere entender. Quer dicir, sobre todo nestes idiomas, linguaxes mediterráneas que son tan parecidas, nese sentido, é máis aquí concretamente na ESAD que, Galicia e Portugal son unha con carne, nacións irmás, o sea, e a verdade, enténdese todo. tu tens o contacto com amigos onde tu vives que falam português e tu tiveste o contacto agora recente numa Erasmus em Lisboa. No Erasmus em Lisboa. Muita diferença entre este modo de trabalhar e o de Lisboa. Cada um com o seu modo de trabalhar. Eso cosa de cada un, pero... Pero yo vengo del portugués del brasileiro, No fundo é português não mesmo. Sí, todo. Muito bem, última pergunta. E também, já agora, também aproveito para dizer que tem sido uma experiência bastante interessante ter este contacto, porque afinal são 6 meses e ficas sempre, eu fiquei um pouco reticente de, não vou fazer um trabalho com texto, porque também não domino, também tenho que saber as minhas limitações, não domino o galego e também para estar a fazer uma coisa que não domino o galego, prefiro não fazer. Arranjamos esta solução de fazer algo gestual e fiquei a pensar, e depois para explicar as coisas, como é que eu quero chegar ao ponto. Mas a realidade é que somos a nossa língua, tanto o próprio galego como o português, é unha com carne. O português deriva do galego. E tu achei muito... Claro que há uma palavra ou duas que vamos ter dificuldade, mas acho que o processo foi fluido. Na questão da linguagem foi extremamente fluido e mesmo para além, extrapolando a linguagem, mesmo ao nível de pensamento, ou seja, nós estávamos sempre em consonância, tanto na parte criativa, tivemos sempre em consonância, ou nem sempre, mas às vezes há um que diz uma ideia, mas isso é normal. Sim, casi nunca foi un problema a linguaxe. Sim. O proceso da procura da dramaturgia foi fluido, sim. Última pergunta. Quais são as vossas expectativas com este projeto? Ou seja, as expectativas finais. Vocês já estamos a reforçar que estamos numa fase final de ensaios, fase quase de estreia, e é saber como é que é a expectativa, até onde é que este projeto pode levar, o que é que mudou na vossa convivência, no vosso modo de pensar este tema, o que é que mudou? O que é que esperam para o futuro? Eu desfrutei moito o tema da exploración corporal, o tema da exploración dos obxectos, levaron o corpo como explicarlo, case diferentes estadios da humanidade, porque son obxectos que xa tiña moi vistos, pero era o reto de explora como se nunca tiveras visto este obxecto. O sea, cales son os estímulos, cales serían as túas reaccións, que partes son as que te chamarían a atención. Entón era como un traballo constante de renovar o cerebro e de renovar o proceso mental cos estímulos, entón iso era moi interesante. Tamén penso que precisamente ao ser un traballo sexual que, excepto as locucións, non depende realmente tanto da lingua, pode ser un proxecto moi internacional. Vamos agora por todas partes, non? Pero quero dicir que é un modo de representar o que pode entendelo calquera, porque non depende da lingua. O sea, a linguaxe sexual ao final é algo que calquera entende, entón... No, si quieres no hablo. No, dale, fala. No tengo problema ninguno, que pagar non me vas a pagar, así que... Esa é unha expectativa que non teño, pero bueno... Iso é unha expectativa, pero a caña despois sí que... A caña, sorteísimo. Pois eu deste proxecto eu disfrutei moito da maneira de traballar, de que o que comentaba un pouco antes, pero vou me desenvolver un pouco máis, que o de como unha creación inicial pasou por tantas fases e como ao final consigues un produto final que é o máis depurado, o máis limpo. É o que me gustoume moito. Cando pasamos polo primal, cando pasamos despois primeiro sin nada primal, moi hierático todo, despois ao primal, máis animal, e agora volvemos un pouco a unha mestura, e iso é o que me gustou, que
non era un pam, sino que íbamos atopando cousas momentaneamente. Às vezes regredindo, Sí, ás veces que a gente tenha. volvendo, Sí. e incluso repasándoas desde outro punto de vista. Sí, sí. E iso axudounos moito a saber como tirar por aí. Por exemplo, as actualizacións non se nos ocorreu ata un mes antes de hora da Um representación. momento total de cambio. Sí que foi... Sí, sí. Que claro, estábamos buscando aí a justificación, porque non tal, e ao final, mira, dixemos, hostia, Sí, sí, sí. mira, é unha excusa moi boa, porque non está metida nin a calzado nin nada, senón que está... Não, e até lá, é uma coisa que, por exemplo, é o que acontece, foi o que estávamos a discutir ainda há pouco, é o que acontece hoje em dia. Atualizações, não está funcionando, atualização, falta alguma coisa, atualiza. Sí, foi unha forma de voltar á idea básica, voltar ao básico da tecnoloxía. E despois, o que tamén me gustou é que, ahora que está montada, vamos a decirlo así, vaime facer moita gracia que seguro que o día que o representemos vou dicir isto era unha merda, isto mal, hai que cambialo pero non o vamos a representar máis, así que é bonito tamén un pouco de que ves esa evolución constante, non é unha obra de pum, isto é así, isto é asá, porque non é absoluto, nada é absoluto, al menos baixo o meu parecer. Esa maneira de traballar, que non traballara tanto para montar algo, sino máis ben como entrenamiento, como clase, pois viume moi ben para poñelo nun ámbito máis de traballo profesional, nese sentido. Eu tomeimo como se fose máis tal. Ás veces sí que facía un pouco... sí que vagueaba un pouco, pero sí que tomábamos con esa profesionalidade como se estivésemos traballando fora. De decir, vale, aquí vimos a encollar, vamos a facer isto, non traballei tanto desde este punto de vista, entón vou esforzarme por ele. Entón, nada, eu gustoume moito iso. E despois a caña que vou tomar despois. Olha, eu amei pessoalmente. Eu considero que foi um desafio para todos. Como? Porque também já tinhas, antes de vos convidar, tinha perguntado se vocês já tinham feito esta questão do teatro gestual, se não. E vocês disseram que não tinham experienciado tanto. Ou seja, é um desafio. Também para mim, a nível de direção, nunca tinha feito uma direção de um teatro gestual. E, ou seja, nota-se diferenças entre o teatro gestual e o teatro de texto. E isso foi um grande desafio. E como é que conseguimos transformar, como é que conseguimos evoluir estas barreiras, como é que conseguimos superar. Outro ponto foi mesmo a própria criação, ou seja, o que é que criar em tão pouco, na verdade é pouco tempo, porque como a gente estava a ensaiar é pouco tempo. Como fazer e, para além da língua, no outro país, como adaptar elementos que surgem durante a peça também foi um nível de aprendizagem e como trabalhar com vocês, nunca tinha trabalhado, foi uma experiência que digo gostei bastante, agradeço do fundo do coração pela vossa dedicação que é constante, até hoje permanece e eu tenho a plena certeza que até o dia da estreia, também não falta muito, mas no dia que gravamos isto não falta muito. 2 semaninhas. 2 semaninhas, vai continuar e pessoalmente eu espero que este projeto não se fique só por aqui, não fique só pela escola, que seja algo que saia, que o mundo veja, possamos assim dizer. Claro que temos sempre a recepção de público externo, mas não fique só aqui como um projeto de aula. Acho que o projeto tem pernas para seguir em frente, tanto aqui na Galícia como fora. Acho que sim. Nunca se sabe, no dia da manhã, o que pode acontecer. Fica aqui também o registro das nossas experiências. E do qual nós convidamos-vos a vir assistir no dia 30 de maio, pelas 10 horas, na ESAT, do qual nós agradecemos profundamente também pelo apoio, em especial pela Irene Moreira. Eu sou João José Silva. Esteban Pérez. Patricia López. Muito obrigado. Graças.